Opa, tudo bem? Como você está? Espero que você esteja bem para que a gente possa aqui ler a palavra do Senhor no dia de hoje. Caso você também não esteja bem, esse é o momento de você conectar-se com Deus e pedir a Ele ajuda, pedir a Ele misericórdia, pois o Senhor é a alegria, o Senhor é a felicidade verdadeira. Então não há motivo para ficarmos maus, apesar de todos os problemas, que tende a nos afligir. Não, se olharmos bem, não há motivos de entristecermos, pois se nós temos um Deus que nos ama tanto e esse Deus é amor, esse Deus é alegria, nós temos que louvar e glorificar, mesmo nos momentos difíceis. Então, se está com alegria, se está desanimado, invoque o nome do Senhor para Ele conduzir os nossos passos. Amém? Hoje nós vamos continuar aqui com o nosso projeto da leitura bíblica. Vamos finalizar com mais um livro da Bíblia, um livro aí bem interessante, inclusive. Todos os livros são interessantes, né? Já estou falando isso aqui repetidamente, é porque às vezes me esqueço, mas estamos falando aqui do livro de Baruque. É um livro bacana, cara, é um livro show de bola, assim como todos os outros, né? Hoje nós vamos ler Baruque do capítulo 4 até o capítulo 6, tranquilo? Então, já vamos aí abrir a nossa Bíblia para a gente poder finalizar com mais esse livro aqui. Capítulo 4. Ela é o livro dos mandamentos de Deus, a lei decretada para sempre. Os que a guardam viverão, os que a abandonaram morrerão. Volte atrás, Jacó, e a receba. Caminhe na claridade do seu esplendor. Não entregue a outros a glória que pertence a você, nem sua dignidade a um povo estrangeiro. Felizes somos nós, Israel, pois conhecemos o que agrada a Deus. Coragem, meu povo, você que leva o nome de Israel. Vocês foram vendidos às nações, não para serem destruídos, mas porque vocês provocaram a ira de Deus. Então foram entregues aos inimigos. Vocês irritaram o seu Criador, sacrificando aos demônios. E não a Deus. Vocês esqueceram o Deus eterno que os alimentou e provocaram a tristeza de Jerusalém, que sustentou vocês. Jerusalém viu cair sobre vocês a ira de Deus. Então ela disse: Escutem, cidades vizinhas de Sião. Deus me trouxe um grande sofrimento. Eu vi a prisão de meus filhos e filhas, trazida pelo Eterno. Com alegria, eu os tinha criado. Deles me despedi, chorando e gemendo. Ninguém se alegre mais comigo, pois agora estou viúva e abandonada. Se agora fiquei só e vazia, foi por causa dos pecados de meus filhos que se desviaram da lei de Deus. Eles não entenderam os mandamentos dele, não andaram pelos caminhos da lei de Deus e não entraram pelos trilhos da disciplina e da justiça. Venham, cidades vizinhas de Sião, lembrem-se da prisão de meus filhos e filhas, trazidas pelo Eterno, pois ele reuniu em torno de meus filhos um povo distante, um povo cruel e de linguagem estranha, que não respeitou os velhos nem teve dó das crianças. Levaram embora os filhos, queridos da viúva, e a deixaram sozinha e sem filhos. E eu, que posso fazer por vocês? Somente aquele que lhes enviou a desgraça pode libertá-los do inimigo. Vão embora, filhos meus, vão embora, enquanto eu fico sozinha. Tirei o manto da paz e vesti a roupa de suplicante. Ficarei a vida inteira clamando ao Deus eterno. Coragem, meus filhos, clamem a Deus e ele os livrará da opressão e das mãos dos inimigos. Olha para você ver. Esse versículo aqui, né? Ele estava falando aqui para o povo de Jerusalém, que estava vivendo em pecado, vivendo ali na opressão, né? Mas como a palavra de Deus é uma palavra atemporal, ela encaixa perfeitamente nos dias de hoje. Olha para você ver. Coragem, meus filhos. Clamem a Deus e ele os livrará da opressão e das mãos dos inimigos. Era o que eu estava falando mais cedo, né? Clame pela presença do Senhor. Invoque a presença do Senhor, pois é a presença do Senhor que pode nos desviar do caminho ruim, que pode ir na frente. É Deus quem vai na frente, enfrentando todos os nossos inimigos, das nossas dificuldades. É Deus quem nos protege, é Deus quem nos protege dos inimigos, é Deus quem nos livra dos mal, é Deus que nos perdoa dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Tudo é Deus quem faz para o nosso bem. Então clame pela presença do Espírito Santo. Se você está com dificuldade em alguma coisa, clame a presença do Espírito Santo. Se você está com alguma doença, clame a presença do Espírito Santo. Seja uma doença carnal, seja uma doença de espírito,
clame a presença do Espírito Santo. Se você tem alguma coisa que você queira realizar, clame a presença do Espírito Santo, para que Deus faça a vontade dele. Então, em todos os momentos, cara, nessa vida de dificuldade, clame a presença do Espírito Santo. Raul. De minha parte, espero da mão do Eterno a salvação de vocês. Já chegou para mim a alegria que vem do Deus Santo, porque o Eterno, seu Salvador, logo terá misericórdia de vocês. Entre lágrimas e gemidos, eu me despedi de vocês. Deus, porém, fará vocês voltarem para mim com festa e alegria que nunca irão terminar. Da mesma forma que as cidades vizinhas de Sião viram há pouco vocês serem presos, assim dentro em breve elas verão a salvação que Deus lhes concederá, pois é grande glória e brilho do Eterno que ele virá a vocês. Filhos meus, suportem animados a ira de Deus que se voltou contra vocês. O inimigo os perseguiu, mas logo vocês verão a derrota deles e lhes pisarão no pescoço. Meus filhos mimados passaram por caminho pedregoso, tocados pelo inimigo como gado roubado. Coragem, meus filhos, clamem a Deus, Ele mesmo que os provou se lembrará de vocês. Da mesma forma como lhes veio um dia a ideia de abandonar a Deus, agora voltem a procurá-lo com redobro empenho. Vou ler de novo. Da mesma forma como lhes veio um dia a ideia de abandonar a Deus, agora voltem a procurá-lo com redobrado empenho. Então, por muitas vezes, a gente já conhecendo a palavra de Deus, já buscando a presença do Senhor, às vezes nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, nos nossos desejos carnais, a gente quer abandonar a Deus, Às vezes passa pela nossa cabeça, poxa, tá tão difícil, cara. Acho que eu vou deixar isso pra lá. Deixar as coisas de Deus pra lá. E isso passa na nossa cabeça. Às vezes pode acontecer de passar nas nossas cabeças. Somos seres falhos, E isso é uma falha gigantesca. Mas agora que nós reconhecemos que por algum dia, já passou a ideia na nossa cabeça de abandonar a Deus, irmão, vamos nos arrepender hoje. Vamos confessar os nossos pecados hoje, pedir o perdão para Deus. E agora voltar a buscar Ele com um empenho redobrado. Com um redobrado empenho, como diz na palavra. É poder se redobrar. Fala assim, cara, se eu buscava a Deus com essa frequência aqui, agora eu vou redobrar essa frequência. Se eu buscava a Deus com essa intensidade, agora eu vou redobrar essa intensidade. Pois eu não posso deixar que a chama do Espírito Santo apague dentro do meu coração. Então é buscar com total empenho, redobrado. Vamos buscar de forma redobrada, pois é só o Senhor que nos sustenta, é só o Senhor que nos alimenta. Então não faz sentido nenhum abandonar esse Deus que veio aqui e morreu na cruz para salvar-nos do pecado, para nos dar a vida eterna junto com Ele. Então não faz sentido abandonar esse Deus. Então, se caso passa pela nossa cabeça essa ideia de abandonar a Deus, é a hora de pedir perdão e redobrar o empenho na busca dele. Redobrar a busca no Senhor ainda mais forte, ainda com mais intensidade, ainda com mais força, ainda com mais amor e com mais fé. Aquele que lhes enviou tanta desgraça lhes mandará também a alegria eterna da salvação. Jerusalém, tenha coragem, aquele que lhe deu o nome a consolará. Malditos os que fizeram mal a você ou ficaram contentes com a sua derrota. Maldita as cidades que escravizaram os filhos de você, e maldita também aquela que os recebeu. Pois da mesma forma que se alegrou com a derrota de você e fez festa pela sua queda, assim também ela chorará por causa da sua própria destruição. Tirarei dela a alegria de ser muito povoada, e o seu atrevimento se mudará em luto. Sobre ela virá, para durar muito tempo, um fogo mandado pelo Eterno, e os demônios nela habitarão por longos anos. Olhe para o nascente, Jerusalém, e veja a alegria que Deus manda para você. Olhe, estão voltando os filhos que você viu partir, reunidos pela palavra do Deus Santo, desde o nascente até o poente, eles vêm festejando a glória de Deus. Capítulo 5. Jerusalém, tire a roupa de luto e de aflição e vista para sempre o esplendor da glória que vem de Deus.
Vista o manto da justiça de Deus e ponha na cabeça a coroa gloriosa do Eterno, pois Deus mostrará o esplendor de você a todos os que vivem debaixo do céu. Deus dará para você um nome para sempre, paz da justiça e glória da piedade. Levante-se, Jerusalém, tome posição em lugar alto, olhe para o nascente e contemple os seus filhos, reunidos do nascente e do poente, pela voz do santo, que invocam alegremente a Deus. Eles partirão a pé, levados pelo inimigo, mas Deus os traz de volta, em triunfo como sobre uma carruagem real. Deus mandou cortar toda a colina alta, o monte antigo, e aterrar os lugares mais fundos, para aplanar o chão, a fim de que Israel possa passar com segurança, guiado pela glória de Deus. Por ordem de Deus, todas as árvores e plantas aromáticas darão sombra a Israel, porque Deus, com sua justiça e sua misericórdia, conduzirá festivamente Israel à luz da sua glória. Cópia da carta que Jeremias mandou aos prisioneiros que estavam para ser levados para a Babilônia pelo rei da Babilônia, a fim de transmitir-lhes a mensagem da qual Deus o havia encarregado. Vamos agora aqui para o capítulo 6. Por causa dos pecados que vocês cometeram contra Deus é que estão sendo levados prisioneiros para a Babilônia, sob as ordens dos reis deles, Nabucodonosor. Vocês chegarão à Babilônia, aí ficarão por muitos dias, um longo tempo, ou seja, durante 7 gerações. Depois disso, vou tirá-los daí em paz. Durante esse tempo, vocês verão na Babilônia deuses de prata, de ouro e de madeira, que costumam ser carregados nos ombros e provocam temor entre os pagãos. Cuidado para não ficarem vocês também parecendo com esses estrangeiros, nem se deixarem influenciar pelo temor desses deuses. Quando vocês virem as multidões ajoelhadas na frente e atrás deles, pense dentro de si mesmo: é só a ti, Senhor, que devemos adorar. Pois o meu anjo estará sempre com vocês, e ele pediria conta da vida de vocês. A língua desses deuses foi feita por um artista. Ela está coberta de prata ou de ouro, mas é de mentira e não pode falar. Como se faz com a moça que gosta de enfeites? Pegam ouro e fazem uma coroa para colocar na cabeça de seus deuses. De vez em quando, os sacerdotes, tendo tirado ouro e prata dos seus deuses para o seu próprio proveito, o dão até às prostitutas de bordéis. Eles enfeitam com roupas como se fossem gente a esses deuses de prata, de ouro ou de madeira, mas eles não podem livrar-se da ferrugem nem do caruncho. Depois de tê-los vestido com roupas caras, são obrigados a limpar-lhes a cara por causa da poeira que do templo lhes caiu em cima. Um deus fica com o cetro na mão como se fosse na região uma autoridade, mas não é capaz de destruir quem o ofende. Outro tem uma faca ou machadinha na mão e não é capaz de se defender de inimigos ou ladrões. Por aí se vê que eles não são deuses e vocês não devem temê-los. Como a vasilha que se quebra e perde a serventia, assim também são esses deuses instalados nos templos deles. Os olhos desses deuses vivem cheios de poeira levantada pelos pés daqueles que entram no templo. Da mesma forma como se fecham com segurança todas as portas por trás de alguém que ofendeu o rei e fica preso e condenado à morte, assim também os sacerdotes fecham os templos com portas, trancas e ferrolhos, para que seus deuses não sejam roubados por ladrões. Acendem mais lâmpadas para eles, para si mesmo, embora esses deuses não sejam capazes de ver nenhuma delas. Como o madeiramento do templo, cujo cerne dizem estar carunchado por capins saídos do chão, assim também esses deuses nada sentem quando suas roupas ou eles próprios são corroídos. O rosto deles fica escuro por causa da fumaça do templo. Em volta deles, por cima de suas cabeças, voam morcegos, andorinhas e outros passarinhos, e até gatos saltam. Por aí se vê que eles não são deuses, e vocês não devem temê-los. Quanto ao ouro de que são cobertos, para ficarem bonitos, se ninguém lhes dá lustro, não brilha. Eles mesmos, nem quando forem fundidos, sentiram coisa alguma. Embora não tenham vida, eles foram comprados por um preço muito caro. 100 pés são carregados nos ombros, mostrando aos homens a sua falta de valor. Até quem cuida deles passa vergonha, pois se um desses deuses cai no chão, ele é quem tem que levantá-lo. Ele é quem tem de levantá-lo. E quando alguém os coloca erguidos e de pé,
Eles não são capazes de andar por si mesmos. Se tombam, não podem se endireitar. Os dons são oferecidos a eles como a mortos. Para proveito próprio, os sacerdotes vendem o que foi sacrificado a esses deuses. A outra parte, as mulheres salgam, sem dar nada aos pobres e necessitados. Até a mulher menstruada, ou que acaba de dar à luz, toca nesses sacrifícios. Portanto, sabendo que não são deuses, não tenham medo deles. Como poderiam ser deuses? São mulheres que oferecem sacrifícios a esses deuses de prata, de ouro e de madeira. Nos templos deles, os sacerdotes circulam com a roupa rasgada, a barba e o cabelo cortado e a cabeça descoberta em sinal de luto. Urram e gritam diante de seus deuses, como alguns fazem nas cerimônias fúnebres. Os sacerdotes tiram a roupa dos deuses para vestir nas mulheres e crianças, e esses deuses, favorecidos ou prejudicados por alguém, não são capazes de retribuir, não podem nomear nem destronar reis. Eles também não são capazes de dar a ninguém riqueza alguma, nem sequer uma única moeda. Se alguém lhes faz uma promessa e depois não cumpre, eles não podem reclamar. Não podem salvar ninguém da morte, nem podem livrar o fraco das mãos do poderoso. Não são não são capazes de devolver a vista do cego, nem de livrar do perigo homem nenhum. Não têm compaixão pela viúva, nem prestam ajuda nenhuma ao órfão. Esses deuses de madeira prateada ou dourada parecem pedras tiradas do morro. Quem se ocupa deles só vai passar vergonha. Como então pensar ou dizer que são deuses? Até mesmo os caldeus os desrespeitam. Quando vem alguém mudo, incapaz de falar, eles o apresentam ao deus Bel, pedindo que o faça falar como se ele fosse capaz de ouvir. Mas, porque não tem bom senso, eles são incapazes de refletir nisso e de abandonar esses deuses. Mulheres põem uma corda na cintura e sentem-se à beira do caminho, queimando o farelo como incenso. Quando uma delas é levada por algum homem que passa, a fim de dormir com ele, começa a desprezar a companheira que não teve a mesma honra nem arrebentou a corda. Tudo o que fazem com eles é falso. Então, como é que se vai pensar ou dizer que são deuses? Esses deuses foram fabricados por escultores e ourives e não podem ser nada mais daquilo que os seus autores queriam que fosse. Aqueles que o fizeram não vivem muitos anos. Então, como pode ser Deus aquilo que eles fizeram? Deixaram apenas mentira e vergonha para seus descendentes. Quando surge uma guerra ou desgraça muito grande, os sacerdotes discutem a maneira de se esconderem juntamente com esses deuses. Assim dá para entender que não são deuses, pois não são capazes de se livrarem a si mesmos durante uma guerra ou catástrofe. Não sendo mais que objetos de madeira dourados ou prateados, por aí fiquem todos sabendo que são de mentira, que eles não são deuses. Fique claro para todos os povos e reis. São apenas criação do trabalho humano e nenhuma ação divina existe neles. Então, quem não vê que eles não são deuses? Esses deuses nunca farão surgir um rei para uma região, nem mandarão chuva para os homens. Jamais defenderão a própria causa, nem libertarão injustiçado algum, pois são impotentes. São como gralhas que voam entre o céu e a terra. Se aparecer um fogo no templo desses deuses de madeira, dourados ou prateados, seus sacerdotes poderão fugir para se salvar, mas eles serão queimados junto com o madeiramento. Eles não são capazes de resistir a um rei ou aos inimigos. Então, como é que se vai aceitar ou imaginar que são deuses? Esses deuses de madeira, deuses dourados ou prateados, não podem escapar nem dos ladrões ou assaltantes. Mais fortes, os ladrões arrancam-lhes o ouro ou a prata e vão-se embora carregando as roupas que esses deuses vestiam, sem que eles possam acudir a si mesmos. Mais vale um rei que mostra bravura ou mesmo um objeto de utilidade em casa, do qual o dono pode se servir, do que esses deuses falsos. Mais vale uma porta que numa casa protege tudo o que está dentro, do que esses falsos deuses. Mais vale uma coluna de madeira no palácio, do que esses falsos deuses. O sol, a lua e as estrelas, brilhando, cumprem espontaneamente a missão de ser úteis. O relâmpago, quando aparece, é bem visível. O próprio vento sopra em qualquer região. As nuvens obedecem
quando Deus as manda percorrer o mundo inteiro. O raio mandado lá de cima para devastar montes e matas cumpre o que lhe é determinado. Então nós temos somente um único Deus, um Deus que é dono de todas as coisas, um Deus que é criador de tudo. E é esse Deus verdadeiro que nós devemos adorar, não adorar falsos deuses. Esses deuses, porém, não podem ser comparados com essas coisas, nem na aparência, nem na força. Portanto, como é possível pensar que sejam deuses ou chamá-los assim? São incapazes de promover a justiça ou de fazer qualquer coisa boa para os homens. Portanto, sabendo que não são deuses, não tenham medo deles. Esses deuses não podem amaldiçoar nem abençoar os reis, não podem servir aos pagãos como sinais no céu, pois nem brilham como o sol, nem são claros como a lua. Até as feras valem mais do que eles, pois as feras podem fazer alguma coisa por si mesmas, ao menos fugindo para um esconderijo. Então, em nada eles se mostram ser deuses, por isso não tenham medo deles. Como um espantalho ou implantação de pepinos que nada vigia, assim são esses deuses de madeira, dourados ou prateados. Esses deuses de madeira, dourados ou prateados, se parecem com um espinheiro no jardim, onde os passarinhos vêm pousar, ou então com um cadáver jogado em cova escura. Pelas roupas de púrpura ou linho que vão apodrecendo em cima deles, vocês já podem saber que não são deuses. Ao contrário, eles também serão comidos e se tornarão vergonha para o país. Então é melhor ser homem honrado que não tem ídolos, pois assim não terá do que se envergonhar. Então, assim nós finalizamos com o livro de Baruque, né? E vemos aqui que não devemos deixar se enganar por falsos deuses, né? Por muitas vezes vão nos apresentar falsos deuses e nós não devemos ser enganados por esses falsos deuses. Como eu disse aqui, só existe um Deus e é esse Deus que nós devemos glorificá-lo. Amém? Assim a gente finaliza com o livro de Baruque, um livro bem legal, um livro interessante, um livro que mostra que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos ordena e que é esse Deus que nós devemos adorá-lo. Vale a pena muito ler e estudar esse livro, beleza? Muito obrigado pela tua presença. Amanhã estamos aqui de volta para iniciar o livro aqui. Nem sei qual vai ser o próximo livro, cara. Amanhã, Ezequiel. Nós vamos iniciar com o livro de Ezequiel, que também sensacional. Sensacional. Se prepare, que vamos dar início ao livro de Ezequiel, beleza? Muito obrigado pela tua presença. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até mais. Tchau, tchau.